privilegiado e anistia. O compromisso dele, embora eles não admitam isso publicamente, não é aprovar, é pautar. Então, como a turma do Centrão vem me dizendo já há alguns meses, cabe a eles conseguirem os números, seja para uma PEC, que precisa de no mínimo 308 votos, ou para um projeto de lei como esse caso aqui, que a maioria é simples, 257 votos. Ontem, conversando com um integrante ali do núcleo central de Bolsonaro, ele me disse que nunca não teve votos, isso nunca foi uma questão para eles. Que eles têm, no lápis ali, ele fez uma conta comigo de 298 votos. Estou dizendo que a conta que eles estão fazendo, tá? O que eles vão entregar são outros 500, ou outros 300, ou outros 200, não sabemos. Mas eles estão dizendo que eles têm 298 votos. Sempre foi uma questão de timing de Hugo Mota, que não quer se indispor com o Supremo. Eu sei que o Valdo tem apuração disso, mas eu vou reforçar, Valdo. Hugo Mota passou a dizer, segundo lideranças da base do governo, que ele talvez não tenha como segurar, porque é muita gente que está fazendo essa pressão, e deu prazo de daqui a 2 semanas. Ou seja, depois, pelo calendário desse julgamento lá no Supremo. Se isso passar, claro, vai ter questionamento e tem que combinar com o... Meus amigos, estamos acompanhando aí a Rede Globo aí desesperada, porque a anistia vai ser pautada no Congresso Nacional, vai ser votada e vai ser aprovada. A anistia ampla para todas as pessoas ali que estão presas injustamente e também aquelas pessoas que pegaram penas que nem criminosos, assassinos, estrupadores pegam, e essas pessoas depredaram, mas não tem proporção às penas que eles pegaram. A anistia vai ser pautada, vai ser aprovada e a Rede Globo está em total desespero. Galera, se você está assistindo esse vídeo aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, dê essa moral, deixe aqui o seu like, também comente aqui embaixo depois que você assistir, da onde você está assistindo, qual é a sua cidade, qual é o seu estado, deixe aqui seu comentário, a sua indignação com essa Rede Globo lixo aí, e também vamos acompanhar aí também nesse vídeo também a choradeira do líder do PT, o Lindenberg, chorando aí, porque a anistia vai ser pautada e eles não têm voto suficiente para barrar a anistia. Vamos continuar acompanhando aí. Senado, mas na minha análise já é muito sintomático do recado do que a Câmara está querendo dizer. Assim, eles estão as favas com o julgamento do golpe. As favas, não estão nem aí. Isso é só o começo do que vem por aí, Valdo. Eu resumiria da seguinte forma. O movimento na Câmara tem oposição do STF. O STF não concorda com essa anistia ampla, geral e restrita que o bolsonarismo está tentando aprovar e que vai incluir lá a anistia completa para Bolsonaro. Essa é a proposta que hoje conta com o apoio do Centrão, do PL, do PSD. O PSD disse que só já concorda em colocar o tema em votação, mas não tem compromisso com o texto. Então, mas lá na Câmara é um texto que não tem aval do Senado, do Supremo. Mas já no Senado, o presidente Davi Alcolumbre disse o seguinte, olha, eu não concordo com a anistia, eu concordo com aquele projeto alternativo de redução de pena para o que eles chamam de massa de manobra, aqueles que não participaram da idealização do plano. Só que esse projeto deve prever também a soma, quer dizer, a absorção de um crime de tentativa de golpe com a abolição do Estado Democrático de Direito num só. Sim. E com isso você reduz a pena de Jair Bolsonaro. De golpe vai até 12 anos. Essa saída tem apoio não majoritário no Supremo, mas tem apoio dentro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, você considera anistia apenas, não anistia, redução de penas. Porque a anistia vai ser vetada por Lula, Lula já mandou avisar que ele veta, e o Supremo derruba. Por isso que o Supremo já entrou em contato com a Davi Alcolumbre, ressuscita aquele projeto. Mas a anistia que o Supremo derruba é essa ampla, geral e restrita. Isso. As outras discussões... A redução de pena não. E aí, só para lembrar que no caso de projeto de lei, quem analisa é o plenário. Quem vai discutir se é constitucional ou não é o plenário, não é a primeira turma. Essa que a gente está vendo que está julgando a trama golpista. Então, tem um debate e o bolsonarismo fica esperando sinais, luz no fim do túnel. Já contamos aqui a frase do ministro Barroso, presidente da corte dizendo anistia antes de julgamento não existe, depois é uma questão política. Outros ministros ali, eles têm interlocução. Não é que não tem ponte, tem ponte. Então, também eles vão calibrar, isso é uma outra apuração. Eles buscam calibrar o texto porque eles sabem que quando chegar no Supremo, pode cair. Então, para não cair, até onde é que dá para ir? Essa é a discussão que está sendo feita, Otávio. Por que não aproveitam essa modificação que vão fazer, que alguns pontos fazem sentido, e botam que a anistia é um crime não passível de anistia? A Constituição já tem diversos crimes ali, crimes hediondos, o que não pode ter anistia. Crime contra a democracia não é passível de anistia, é isso que você quis dizer, né? Isso, bota expressamente. O STF vai interpretar e dizer que isso fere cláusula pétrea, etc, etc. Não precisa interpretar, vamos fazer, já que a gente vai diminuir, vamos botar o seguinte, crimes contra a democracia não são passíveis de anistia. Bota lá, que aí não vai ter interpretação do STF, não precisa. Os pontos que fazem sentido. Crime de multidão, reduzir pena faz sentido? Faz. E essa redução de pena seria analisada pelo STF.
Então, não seria o Legislativo derrubando a decisão do STF. Diante dessa nova lei, os ministros decidiriam qual a redução de pena. Isso faz sentido, porque a Débora lá do Batom pode pegar a mesma pena que o Braga Neto? Eu entendo que não. Eu entendo que não. Mas de quem é essa culpa? Do Congresso. Sim. Do Congresso. E do presidente que sancionou. E do presidente que sancionou. Bolsonaro. Porque ninguém previu também o 8 de janeiro. É um fato, porque os golpes militares sempre foram dados pela caserna, com apoio civil, como foi em 64. Mas os golpes sempre foram dados de dentro da caserna, saíam da caserna para dar golpe, historicamente, no país. Então, faz sentido o crime de multidão e é um causuísmo para beneficiar Bolsonaro. Mas muitos juristas tiveram dúvidas mesmo sobre esses dois crimes, a abolição do Estado Democrático de Direito e o golpe de Estado. Até mesmo dentro do STF, houve divergências sobre isso. O Barroso foi contra, né, esses dois crimes, você pegar uma pena por um e pena por outro. Então faz sentido. O ministro Zanin também, por exemplo, nas penas, ele também já tinha levantado esse debate. Então, assim, sobre penas. O Davi Alcolumbre está sendo adulto na sala nessa história. E o Hugo Mota, a missão dele também não é fácil. Não. Você ser presidente da Câmara com esta composição. Mas hoje a Câmara é muito mais frágil, a sua imagem é muito mais enfraquecida do que era com Lira. Pô, com Lira era o contrário. A Câmara pegou para si medida provisória. Ela que analisava e mandava para o Senado carimbar. Hoje esse peso mudou. E muito em função ali das dificuldades que o Hugo Mota tem de se impor. Só bem rapidamente, um articulador dessa proposta diz o seguinte, que quem está participando da negociação, a proposta que tem apoio não é a simples absorção dos crimes. O atentado às instituições com tentativa de golpe ficaria com a pena do primeiro crime, com aumento de 1/6 para 1/3. Ou seja, você aumentaria a pena de quem tivesse a liderança. E também aumentaria de quem atentado contra o Estado Democrático de 1/6 para 1/3, ou seja, a redução da pena. Ou seja, para os crimes mais graves de liderança seria aumentada a pena. E a massa de manobra seria reduzida de 1/3 para metade da pena. Mas lembrando que a mudança contra o réu só vale para novos crimes, não para o que já está em andamento. Então, não atingiria Bolsonaro. Mas uma redução de penas poderia beneficiar Bolsonaro. Mas só repetindo, ministro do STF não é responsável pelo tamanho da pena. Eles são obrigados a aplicar entre a mínima e a máxima. Isso. Se há exagero na dosimetria, a culpa é do Congresso. Você, Mirval? Eu acho que se aprovar na Câmara a anistia, vai se criar um movimento político meio incontrolável. Sim. E não creio que o Senado vai se recusar a fazer essa anistia, como a Câmara quer, ampla, geral e restrita. E também não sei se o Supremo vai bancar, vetar uma decisão do Congresso nesse sentido. Eu tenho a impressão de que é meio vai acontecer. Eu tenho a impressão de que essa anistia... Que alguma coisa vai estar contratada, alguma coisa, né? Alguma coisa vai acontecer. Agora, André... A gente vai fazer A gente já volta, a gente vai fazer um intervalinho, porque daqui a pouco a gente tem uma entrevista exclusiva aqui com o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto. A gente volta já. Que também estavam nessa articulação, e eles deixaram muito claro a vontade deles de incluir o nome de Jair Bolsonaro. Não seria apenas para aquelas pessoas que estavam ali na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. Eles colocaram a manifestação de beneficiar, de perdoar Jair Messias Bolsonaro. Que eu queria ouvir do senhor é se o senhor acha que isso é possível avançar aqui no Congresso Nacional. Olha, eu acho isso inacreditável. Isso aqui é uma irresponsabilidade. Primeiro eu quero dizer a desconexão com o mundo real. As pessoas querem, sabe o quê? Que a gente vote isenção de imposto de renda. 20 milhões de brasileiros beneficiados. Teve uma operação da Polícia Federal contra o PCC, pegando fintechs. Por que a Câmara não instala a PEC da segurança pública? Tem um projeto que dá força à Polícia Federal. Na semana passada, o debate era blindagem de parlamentares. Como se tivesse cidadão de primeira classe e cidadão de segunda classe. Agora é inacreditável, porque o Supremo começa um julgamento. Na hora que começa um julgamento sério, que envolve um ex-presidente, militares, uma trama golpista, colocar isso em discussão, gente, é provocação. Provocação infantil. É quase um bullying contra o Supremo. Sabe por que eu digo que é provocação? Porque é claramente inconstitucional. Tem um voto, Andréia, no caso do deputado Daniel Silveira, que o ministro Fux e 9 ministros decidem o seguinte: quando o crime atinge o Estado Democrático de Direito, não é passível de anistia, porque isso é uma cláusula pétrea. Por isso que eu digo que é provocação, porque querem aprovar isso, o Lula vai vetar, o Supremo vai dizer que é inconstitucional, mas eles criam uma confusão. É como se o parlamento tivesse entrado na chantagem do Eduardo Bolsonaro.
num movimento desse que é de tumultuar o processo. Então, sinceramente, eu espero que exista, por parte das lideranças aqui da Câmara, juízo para não pautarem esse projeto. Boa tarde, muito obrigada mais uma vez pela participação aqui no Estúdio I. A gente recebeu agora há pouco o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Ele disse que já tem votos para aprovar a anistia e admitiu que, no segundo momento, é para abraçar o ex-presidente Bolsonaro. Pergunto ao senhor, pela apuração que o senhor tem aí no ambiente da Câmara, esses votos, ele já tem esses votos? Olha, eles vão ter que votar urgência. Tem gente ameaçando que eles podem votar urgência na próxima semana. Eles vão ter que colocar 257 votos. A gente vai se mobilizar. Um assunto como esse, Andréa, o governo tem que se mexer, porque é um ataque ao Supremo. É um ataque frontal. Nós estamos no meio do julgamento, não tem nem voto dos ministros ainda. Então é para tumultuar. Você sabe que eu tenho visto o debate aí no Estúdio I, e tenho visto o Otávio Guedes falando, essa anistia não tem nada de pacificação. Eles estão escalando cada vez mais. É para criar confusão. É para tirar a legitimidade do julgamento do Supremo. Eu acho que hoje não é certo que eles tenham os 257 votos. A gente vai conversar com cada deputado de cada partido. Eu diria, Andréa, que na história, você sabe que houve várias anistias. Houve anistia no Império, 8 anistias. Sempre um lado estava rendido, estava desarmado. Era algo para pacificar. Não é o que está acontecendo no dia de hoje. Eu vou procurar o presidente da Câmara, porque eu fico imaginando como estão os ministros do Supremo, que estão num julgamento independente lá, que estão sendo ameaçados, porque o que está acontecendo, você veja, o ministro Alexandre de Moraes está sofrendo sanções do governo dos Estados Unidos, sanções motivadas por um deputado, filho de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. A Câmara, ao entrar nesse debate, é como se abraçasse Eduardo Bolsonaro. Nesse bullying, nessa provocação infantil, é preciso que a Câmara dos Deputados tenha responsabilidade nesse momento histórico que a gente está vivendo. Boa tarde. Do seu ponto de vista aí da oposição, como é que o senhor viu a chegada e o quanto impactou a entrada nessa discussão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que esteve em Brasília e se tornou, de certa maneira, até um dos rostos dessa negociação para a anistia? Isso tem a ver com a eleição do ano que vem e mesmo com o Bolsonaro inelegível, como isso fica? Olha, teve um impacto muito grande. Eu chamo a atenção, eu estranho um governador de um estado como o estado de São Paulo parar seu trabalho e vir para Brasília articular uma proposta claramente inconstitucional. É quase um golpe. E todos os líderes me falaram. Ele procurou várias lideranças aqui e o peso de um governador de São Paulo é um peso grande. É como se ele estivesse fazendo um acordo com a ala mais radical do bolsonarismo. Eu defendo a anistia e viro o candidato. Eu acho, sinceramente, que o povo de São Paulo tem que cobrar, porque é uma postura equivocada, inconstitucional. Não se espera. Eu sou do PT, defendo o governo do presidente Lula, mas eu confesso a vocês que não me passaria pela cabeça um governador de um estado importante como São Paulo descer para uma articulação tão rasteira e tão ofensiva contra o Supremo Tribunal Federal. Era preciso ter modos. Se ele queria articular isso, esperasse passar o julgamento, defendesse em outras circunstâncias. Não no primeiro dia de julgamento do Bolsonaro sob a trama golpista. Aqui, Valdo Cruz, boa tarde. Nos últimos dias, estão ocorrendo vários movimentos dentro do Congresso Nacional, em Brasília, vários partidos começando a querer realmente aprovar, como a disse a Andréa, está ganhando tração, você falou ganhando força, né? Eu falei que está voando, né? Voando, é esse termo. É isso, que está voando agora a anistia, passou a voar a anistia. A Federação União Progressista decide anunciar um rompimento com o governo sem que o próprio partido todo esteja unido em relação a isso. Surge uma articulação para você votar uma proposta para enfraquecer o Banco Central. E tudo isso vem logo depois de uma operação da Polícia Federal, do Ministério Público de São Paulo, para investigar a máfia dos combustíveis. O senhor acha que está tendo alguma cortina de fumaça aqui em Brasília? Ô Valdo, olha, essa operação da Polícia Federal foi uma operação muito importante. Eu, quando cobrei, porque você sabe, aqui nós temos a PEC da Segurança. A PEC da Segurança dá um poder grande à Polícia Federal de combater organizações criminosas internacionais e interestaduais. Esse é o centro da PEC da Segurança. Está acontecendo alguma coisa aqui, porque, veja bem, aquela PEC da blindagem na semana passada, quando eu falo que não existe cidadão de primeira classe, de segunda classe, mas praticamente ia impedir que parlamentar fosse investigado. Mais grave, dava poderes ao parlamento de interromper investigação, de interromper inquérito. E dizia mais,
É uma decisão política, sem possibilidade de recurso judicial. Olha, isso é inconstitucional. Então está havendo algo aqui que eu não sei precisar o que é, que cresceu o tensionamento com o Supremo. Eu não sei se são investigações que tem no Supremo para fazer essa PEC da blindagem, que eu considerava morta, mas não considero mais. Que o assunto voltou a ser tratado. Então eu acho que estão querendo misturar a PEC da blindagem, que é impunidade, com a anistia, que também é impunidade. Porque a anistia que eles estão querendo pega Bolsonaro, pega os militares, eles estão querendo pegar lá de trás. Então eu não sei precisar, Valdo, o que está acontecendo, mas tem um movimento estranho. O que a gente reclama é que tem de fato uma desconexão com a realidade. Os deputados não podem achar que é justo a gente ficar discutindo como proteger os interesses dos deputados, como fazer um projeto de anistia para favorecer o Bolsonaro e não entrar nos temas do dia a dia que são importantes para a população. Deputado, o senhor como líder, tem a informação de que essa proposta de anistia vai ser pautada em 2 semanas? Porque eu estou ouvindo isso de outros líderes. Tenho. Aqui tem uma discussão de ser votado logo depois do julgamento. Mas tem uma preocupação de que tentem votar urgência na próxima semana. Isso significa o quê, Andréia? Que a gente tem que fazer o dever de casa, conversando com líderes de cada partido e conversando um a um com os deputados. Porque esse é um momento de definição, de saber quem está de um lado, quem está de outro lado. Para nós, a defesa da democracia, a defesa do Supremo Tribunal Federal não é um detalhe, é uma questão central. Então a gente já começou a trabalhar para contar os votos, para evitar que eles tenham 257 votos para aprovar a urgência. Lins. Deputado líder, Marcelo Lins aqui com a pergunta. Eu sou de um tempo em que a política tinha a ver também exatamente com o que acontecia nas ruas, né? O senhor foi forjado nas ruas também, como figura política. No entanto, a gente não vê nenhuma movimentação nas ruas pela anistia, por esse projeto que parece andando tão célere, como disse a Andréia, voando aí no Congresso. É uma articulação tão somente de gabinete. O senhor acredita que a voz das ruas ainda pode, de alguma forma, influenciar esse não debate, que não está acontecendo um debate no Congresso, mas esse voo desse projeto de anistia? Olha, você veja, Marcelo, qualquer pesquisa que fala de anistia dá entre 55% e 60% de rejeição. Tem rejeição da maioria da população. Eu vi há pouco a Andréia falando, 69% da população brasileira acha que Eduardo Bolsonaro está agindo só motivado pelos seus interesses pessoais, de proteção da família. Então, eu sou daqueles que me somo a você no estranhamento de por que a casa, que uma coisa são os bolsonaristas defender essa política de chantagem o tempo todo, mas a casa, a instituição, o presidente da casa, não pode abraçar essa pauta. Tem que recuar. Nós queremos fazer um movimento. Sabe que agora vai ter dia 7, vai ter mobilização deles, vai ter mobilização nossa também. Nós estamos levando as nossas bandeiras. Eu falo assim, na história do Brasil, nunca houve um agrupamento político como esse bolsonarismo que defendesse de forma tão aberta o interesse estrangeiro, o interesse de um outro país, a bandeira dos Estados Unidos. Então eu acho que agora, no dia 7, nós vamos ter mobilizações pelo país afora. Eu espero que ganhem fôlego esses que são contra a anistia, que sabem que o julgamento que está acontecendo no Supremo é um julgamento sério. Vocês acompanharam as sustentações. Tinha um plano de assassinato do Lula, do Alexandre de Moraes. Esse é um fato que vai ficando claro para a população brasileira. Chegaram até a casa do Alexandre de Moraes no dia 15 de dezembro. Tinham kits pretos. Essa história parece tão louca, porque é um ex-presidente que perdeu a eleição do outro e tinha um plano para matar. Mas se você olha a história do Brasil e olha a história do Bolsonaro, sempre defendeu aqueles que na época da ditadura militar eram ligados à tortura. Aí você entende um pouco esse nexo. Eu espero, sinceramente, que a gente derrote esse projeto de anistia aqui. Eu espero que o presidente da Câmara, Hugo Mota, recue e não paute esse projeto. Meus amigos, já acompanhamos aí o desespero dessa Rede Globo aí com o pacote da anistia que vai ser aprovada no Congresso Nacional. E não somente isso também, a lei Magnitsky vai alcançar o ministro Flávio Dino, vai alcançar o Zanin, já da primeira turma, provavelmente o Dias Toffoli e a Carmen Lúcia. Esses aí vão ser alcançados pela lei Magnitsky, votando aí contra o presidente Jair Bolsonaro, que não tem nada a ver com o golpe. O presidente Bolsonaro não tem nenhuma prova que se sustente. E hoje a defesa do Jair Bolsonaro fizeram uma defesa, o advogado do presidente Jair Bolsonaro fizeram uma defesa muito ampla, mostrando que não há nenhuma prova que ligue o Jair Bolsonaro com uma tentativa de golpe, uma tentativa de
assassinato aí do presidente e presidiário aí Lula, Alexandre de Moraes, essa farsa vai ser a cada dia e está sendo desmontado. Os advogados deixam isso muito claro. A mídia, uma parte da mídia também já está abrindo o olho por essas questões, mas a Globo ela não desiste. Ela quer de todas as formas aí ver o Bolsonaro preso, continuar perseguindo a direita brasileira. Vocês viu aí como eles tratam um deputado aí da esquerda, como eles tratam todos, não interrompe nenhuma vez. Quando eles entrevistam um deputado da direita, o Sócio Cavalcante, que é o líder da oposição, o Rogério Maria, o senador, qualquer um, deputado ou senador da direita, eles interrompem, eles são agressivos, eles vão para cima, mas quando é aí um parlamentar da esquerda, eles com todo amor, com todo carinho, são cúmplices, a Rede Globo é cúmplice do consórcio comunista do Brasil, parte do STF, alguns ministros, a Globo e o desgoverno Lula quer implantar um comunismo no Brasil, mas isso não vai dar certo. Se você está assistindo esse vídeo até agora, já deixa o like. Se você não deixou, se inscreva no canal. Se você não for inscrito, deixa aqui seu comentário de indignação. Até o próximo vídeo.